Então, boa tarde, meninos. A matéria de hoje é sobre a chegada dos portugueses aqui no território da América do Sul, que chamamos de Brasil hoje. Está na apostila 3, é o capítulo 20, página 33 em diante. Quem quiser acompanhar na apostila é muito importante. Já falei para vocês, se você não tem apostila física, eu acho que você pode entrar no site da Eleva e acompanhar a apostila por ali, tá bom? É a apostila, página 33, apostila 3, capítulo 20, página 33, tá? Então, gente, semana passada a gente falou muito das populações indígenas daqui, né, que já viviam aqui no Brasil e que, infelizmente, né, quando a gente estuda a história do Brasil, a gente só fala dessas populações indígenas depois da chegada dos portugueses, né? Então, nós vamos falar da relação dessas tribos indígenas que cá viviam, como é que foi a relação deles com os portugueses e por que os portugueses para cá vieram, qual era o interesse dos portugueses naquela época. Olá, Sofia, tudo bem com você, Sofia? Boa tarde. Então, gente, antes de mais nada, né, a gente tem que falar sobre contextualizar a descoberta, a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, está no contexto das grandes navegações e do mercantilismo praticado na Europa pelas chamadas monarquias nacionais. A primeira monarquia nacional da Europa foi Portugal. Foi o primeiro estado que a gente chama de estado moderno, onde o rei tem total autoridade sobre o seu território, a nobreza obedece ao rei e o rei tomava certas atitudes econômicas, né? Ele organizava a economia, ele intervia diretamente na economia visando o quê? A chamada balança comercial favorável, ou seja, exportar mais e importar menos. Tudo isso num contexto do capitalismo comercial, ou seja, o que é isso, capitalismo comercial? É você fazer capital, né? Gerar riqueza, utilizando o comércio. A Ana Clara chegou. Então, através do comércio de quê, gente? O que eles comercializavam? O que era muito valioso naquela época? O que era importante para os europeus no século XV, século XVI? O que eles comercializavam? Vocês lembram? Para refrescar a memória de vocês, sempre falando que são as especiarias, né? Os produtos que vinham do Oriente, temperos em geral, mas também seda, perfume, mas principalmente especiarias, canela, cravo, pimenta do reino, tecidos de tudo que é tipo, mas principalmente... Boa tarde, Ana Clara. Sem problema, querida. Começamos agora. Estamos esperando só você. Então, os portugueses, né, eles foram os primeiros navegantes na Europa. Né, eles tinham lá arrumado a casa, né, expulsado os muçulmanos, se mantido independentes da Espanha. Eles começaram a navegar, então, no litoral da África, enfrentando os muçulmanos. Em 1415, eles invadiram e tomaram uma cidade árabe chamada Ceuta. E a partir daí, então, eles viram que, tomando essas cidades, esses entrepostos comerciais da África, eles conseguiam muita riqueza. E aí, então, eles foram navegando ao litoral da África, construindo feitorias. O que são feitorias? São galpões, são onde eles guardavam as mercadorias, esperando os navios chegarem para poderem, então, despachar para a Europa. Então, essas feitorias geralmente tinham uma pequena vila, tinha uma fortaleza para se proteger de ataques de nativos ou de piratas. Então, eles vão colocando feitorias no litoral da África inteira. E aí, então, eles chegam até a Índia em 1498. E lá, então, passando na frente de todo mundo, dos italianos, dos espanhóis, os portugueses enchem seus navios com especiarias, né, com esses temperos, lá da Índia, que a Índia é tão rica em especiarias que diz que você pode comer um peito de frango todo santo dia sem repetir o gosto, por causa da riqueza dos temperos. Então, todo dia você vai comer peito de frango, mas você tempera com um tempero diferente e sempre vai ter um prato novo. Então, eles enchem os navios com esses temperos, voltam para a Europa e vendem muito mais caro. Então, Portugal consegue um lucro extraordinário. Era dito que o investimento inicial
era multiplicado por 360 vezes. Então, assim, era muito dinheiro que Portugal arrecadou. Então, Portugal viu que essa era a saída, investir nas grandes navegações, fazer comércio com o Oriente. Quando o Vasco da Gama volta para Portugal, ele traz também outras informações. Então, na volta, é dito que ele tinha que ficar muito distante do litoral da África, porque quando saía de Portugal para a Índia, para contornar a África, se contornava o litoral. Mas na hora de voltar para a Europa, tinha que pegar uma corrente marítima que jogava o navio para bem para o centro, bem distante da costa africana. E se você fica muito longe da costa africana, você chega onde? Na costa da América do Sul, onde é aqui o Brasil. Talvez ele não tenha chegado no Brasil, obviamente, mas ele deve ter passado perto, visto alguns sinais, como pássaros marinhos. Né? Um pássaro, por mais que seja marinho, ele não vive na água, ele vive em terra. Ele faz seu ninho, ele descansa na terra. Ele só usa o mar para pescar, né? Garantir o seu sustento. Então, talvez isso seja um sinal de que houvesse terra. Na próxima expedição, então, o rei manda um cara chamado Pedro Álvares Cabral, esse é mais conhecido, né? Para nós, o mais conhecido no mundo é o Vasco da Gama, que chegou nas Índias, mas para nós brasileiros, o mais conhecido é o Pedro Álvares Cabral. O rei, então, de Portugal, envia ele numa missão para as Índias Orientais, para ir mais longe e firmar contrato com os orientais. Só que ele pensou assim, mas antes de chegar nas Índias, dá uma passadinha onde o Vasco da Gama citou, indicou, de repente a gente encontra alguma coisa por ali. Isso, a gente está falando de 1500, mas em 1494, Portugal e Espanha entraram numa briga. Por quê? Portugal foi o primeiro a descobrir terras ao oriente, ao leste. Só que a Espanha começou suas navegações com Cristóvão Colombo, vocês bem lembram, e começou a navegar na direção oposta, no oeste. Também queria chegar no leste. Mas quem chega primeiro são os portugueses, com Vasco da Gama. Mas Cristóvão Colombo tinha um plano, né, que era navegar na direção oeste, dar a volta na Terra para sair no Oriente. Só que aí ele chega no novo continente, que é a América. Então, para não ter briga entre Portugal e Espanha, dividir bem as descobertas e conquistas, o Papa, então, decidiu dividir o mundo em duas partes. Uma parte no Oriente para os portugueses e ao Ocidente para os espanhóis. Os portugueses ficaram com o pé atrás, porque o Papa também era espanhol, então ele devia, o Papa deve estar meio que colocando mais brasa para a sardinha dos espanhóis, está ajudando secretamente os espanhóis, ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe. Então, de novo, né, o nome dessa divisão que o Papa fez, pegou o mundo e dividiu ao meio, a gente vai chamar de linha da bula intercetera. Na apostila de vocês está com intercoetera. Não se lê intercoetera, se lê intercetera. Então, em 1494, mais precisamente em 7 de junho de 1494, 6 anos antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil, eles fazem um outro acordo, mas na cidade de Tordesilhas, uma cidade espanhola, bota o mapa na mesa e fala, olha, a gente não enche mais o saco de vocês, mas vocês vão ter que pegar essa linha do Papa e arrastar 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Cabo Verde é um conjunto de ilhas no litoral da África que foi colonizado por Portugal também. E aí, então, 370 léguas. E essa linha passa justamente por cima de onde? Por cima do litoral do Brasil. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui, onde é hoje Porto Seguro. Então, em 22 de abril de 1500. E aí, gente, o que ele veio fazer aqui? Ele só veio dar uma olhada, só veio ver o que era e tomar posse. Né? Eles fizeram uma missa, porque justamente é a luta para levar o cristianismo a esses povos, né, que não conhecem o cristianismo, como indígenas da América, habitantes da África e do Oriente. Então, a desculpa dos portugueses para iniciar as grandes navegações, e também não só os portugueses, mas também os espanhóis, é levar o cristianismo para esses povos. Né? Então, na cabeça dos navegantes portugueses, eles estavam também fazendo uma missão santa, uma missão sagrada. Por isso, você tem comerciantes, navegantes, soldados e padres. Os padres são muito importantes na conquista, porque
os padres, né, principalmente jesuítas, tinham uma formação muito, muito forte, eram pessoas muito eruditas, estudiosas, e sabiam muito de latim, de gramática, então eles tinham facilidade para aprender a língua dos nativos. Então, para fazer a comunicação dos portugueses com os nativos, eram necessários padres, né? Não só com os nativos da América, mas também com africanos, asiáticos, coisa e tal. Então, quando chega cá no Brasil, os portugueses então fazem uma missa para firmar o domínio, né? Dizendo que essa terra agora aqui é de Portugal. Não perguntaram para os índios se os índios concordavam, mas o primeiro contato com os índios foi muito amigável até, né? Os índios daqui da América do Sul, do que a gente chamou de Brasil, na parte litorânea, curiosos e também muito amigáveis com os portugueses. Os portugueses também demonstraram boa fé, então começaram a negociar. Fizeram então comércio. Então a primeira riqueza que interessava a Portugal não era a especiaria, que aqui não tinha especiarias, né? Que não tinha mercado de especiarias. Era diferente de chegar na Índia, em Calicut, nos portos da Índia, que já se sentia o cheiro dos temperos, né? Que eram comercializados não só com Portugal. Quando Vasco da Gama chega nas Índias, ele encontra mercados imensos com especiarias que eram comercializados por pessoas da África, árabes, chineses, malaios, indonésios, ou seja, gente do Pacífico e do Mar Índico inteiro. Não só portugueses. Mas quando chegam aqui no Brasil, não tem nada disso. Não tem mercados, não tem especiarias. Eles mostram o ouro para o índio não sabe o que é, não conhece metalurgia, ao contrário dos astecas, né? Os astecas conheciam o trabalho com ouro, mas o indígena brasileiro não, como falamos na última aula. A partir daí, então, eles procuram o que tem de interessante no Brasil. É claro que o Brasil tem a belíssima natureza, eles ficam encantados, né? A carta do Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da missão, ele escreveu uma carta descrevendo o que ele viu aqui no Brasil. Ele diz assim, olha, o Brasil, quer dizer, essas terras descobertas não era chamada de Brasil ainda, eles vão chamar de terra de Veracruz, que é uma tradição também dos povos da Península Ibérica, Portugal e Espanha, de botar nomes católicos nos locais que eles descobriam. Eles dizem assim, essa terra é muito bonita, belas praias, os ares são muito puros, né? Acreditavam então que as doenças vinham através de ar estagnado ou de miasmas, né? De ar contaminado. Eles dizem, essa terra nova, ela tem um ar muito puro, muito fresco, tem águas límpidas de rios, além das praias belíssimas, a vegetação exuberante. Eles diziam, mas não tem especiaria, não tem ouro. Ele diz assim, talvez a maior riqueza dessa terra seja o povo. Ele diz assim, um povo jovem, bonito, forte, moreno. Ele fala muito das Índias também. E ele diz assim, olha, esse povo sim, talvez seja um grande ganho para a igreja, né? Porque se a gente convertê-los, a cristandade vai crescer mais ainda. A gente deve lembrar que na época a reforma protestante estava se alastrando pela Europa. Então, uma forma da Igreja Católica expandir seu poder era catequizar os índios da América, levar para a África, levar para o Oriente o cristianismo católico. Então, não havia muito interesse para os portugueses. O interesse comercial, a riqueza estava no Oriente. Então, eles só vieram aqui para dar uma olhada, fazer amizade com os índios e a única riqueza que vai ser explorada vai ser o pau-brasil, que eles já conheciam lá do Oriente. Para que serve o pau-brasil, então? Pouco se diz no livro didático sobre a madeira, que é madeira de excelente qualidade. Tanto é que os melhores violinos fabricados na época, na Europa, e que hoje custam milhões de dólares, esses violinos, eram feitos com pau-brasil. Uma madeira de excelente qualidade. Mas a grande característica dela não era somente ser uma madeira de qualidade, mas sim a resina que era extraída da madeira, que era vermelha, intensa, numa época em que não tinha a indústria têxtil, indústria química, né? Só vai surgir no final do século XIX a indústria química. Por exemplo, a nossa roupa hoje é colorida porque temos pigmentos artificiais, mas na época todo pigmento tinha que ser natural. Então todas as pinturas da Renascença eram fabricadas com pigmentos naturais. No caso, para tingir o tecido de vermelho, um cor vibrante, era necessário então pau-brasil.
Pegava-se a madeira, rachava-se ela, cozinhava-se, tirava-se então a resina e fazia a tinta vermelha. Uma tinta extremamente cara, muito, muito cara. Era um produto extremamente valioso, porque somente os papas, os cardeais, os bispos, os reis, imperadores e a alta nobreza e a alta burguesia poderiam se vestir com vermelho. Se você pega um filme de Idade Média, você vai ver que os camponeses eles usam roupas sem tingimento. O tecido é cru, é cinza, é marrom, é um branco encardido, sabe? Enquanto que a nobreza é colorida, né? Usa seda tingida, cores vibrantes, tecidos brilhosos, leves, macios ao toque. Então essa é a grande diferença também, até na roupa, né? A roupa é o grande símbolo da diferença social. Então, os portugueses faziam amizade com os índios e convenciam eles a derrubar as árvores, né? A gente deve lembrar que o indígena brasileiro ele não conhecia metais, então as ferramentas deles eram de pedra, madeira, fibras animais, como ossos, né? Dente de animais. E imagine só a dificuldade que era para derrubar uma árvore. Imagine uma árvore da Mata Atlântica, da Mata Amazônica, aquelas árvores centenárias, né, com vários séculos de existência. Como derrubar uma árvore daquela? Os índios, então, não podiam derrubar árvores muito grandes. Então, o que eles faziam? Eles queimavam ao redor, chamado de coivara, faziam uma fogueira ao redor da árvore, quando queimava bem a árvore. Então, utilizando machado de pedra, eles conseguiam derrubar com muita dificuldade. Aí os portugueses dão o que nos livros didáticos é uma coisa errônea, que diz que eles davam bugigangas, contas de vidro, tecido, espelho e ferramentas. Mas imagine para um indígena brasileiro que não conhecia metalurgia, só utilizava ferramenta de pedra e madeira, receber em mãos um enorme serrote de aço, um machado de aço. Para ele, é um salto tecnológico muito grande. É como se um alienígena chegasse para a gente e nos desse sabres de luz, sabe? Seria um salto tecnológico dessa magnitude. Então, aí os indígenas derrubavam com muito gosto até as árvores, que eles não sabiam para que servia, né? Árvore por árvore, estava bom. Já que os brancos querem essas árvores, a gente dá para eles. Então, trabalho em troca de mercadoria chamamos de escambo. A primeira forma de trabalho do Brasil é o escambo, não é escravo. Os índios faziam porque gostavam, por amizade ao branco, né? As primeiras relações eram amistosas. Mais tarde, então, durante 30 anos, os portugueses não se interessaram por colonizar o Brasil. 30 anos. O que era interessante para os portugueses, então? Era explorar o comércio lá no Oriente. Então, durante esses 30 anos, os portugueses começaram a explorar, construir feitorias, construir colônias no Oriente, na Índia. Temos 3, Goa, Diu e Calicut. Mais ao Oriente, na China, eles construíram uma colônia chamada Macau. No Timor, onde é hoje a Indonésia, tem um Timor-Leste, um país até recente, um país que surgiu, se eu não me engano, em 99, e se tornou independente da Indonésia, mas ele foi colônia portuguesa também. Tiveram colônia também em Malaca, onde é hoje na Malásia. Fundaram a ilha que hoje é Taiwan, que é chamada de Formosa. Chegaram com os primeiros a chegarem no Japão também. Né? Nagasaki era um ponto comercial para os portugueses muito importante, até eles serem expulsos do Japão. Então, os portugueses estavam interessando no comércio oriental. O Brasil não tinha especiaria, não tinha ouro, cara. Então, deixaram para lá. Mas aí os portugueses ficaram com medo pelo seguinte: e se outros países, como a França, por exemplo, a França não aceitava o Tratado de Tordesilhas e não reconhecia nem mesmo a bula intercétera do Papa. O rei da França dizia aqui, onde está o testamento de Adão dizendo que deixou o mundo, a terra, para Portugal e Espanha? Não, a gente também quer também um pedaço das riquezas do mundo, né? Colonizar outros territórios. Os ingleses não se interessaram, mas eles começam a fazer pirataria. Então, franceses, holandeses e ingleses começam então a navegar pelo litoral do Brasil para fazer comércio com os indígenas e roubar o pau-brasil, tá? Então,
Portugal pensa, se a gente não tomar conta da terra, a gente vai perder essa terra. Ela é enorme, é grande demais, mas a gente tem que tomar conta dela, a gente tem que ocupar, né? Senão os outros povos vão pegar, outros países da Europa vão pegar o Brasil. E eles sabiam que manter um comércio, um império comercial tão grande, que ia da África até o Mar do Japão, era muito caro, muito dispendioso. Então eles começam a pensar como tornar essa terra, que eles chamam de Brasil, em algo mais lucrativo. Durante 30 anos, não é que eles tenham largado o Brasil, não. Eles só não colonizaram. Então vinham para cá vários navios portugueses para fazer mapear o litoral. Tanto é que, a princípio, eles achavam que o Brasil era uma ilha, uma enorme ilha, né? Também chamada de Ilha de Veracruz, depois chamada de Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz. Alguns chamavam de Terra dos Papagaios, porque tinha muitos papagaios. Os papagaios eram levados para a Europa como mercadoria também. Ficou chique ter animais exóticos, pele de onça, algumas ervas que se conseguia por aqui, mas o grosso mesmo era o pau-brasil. E somente quem tinha uma licença especial da coroa portuguesa poderia, então, explorar o pau-brasil, que foi explorado à exaustão. Então, a primeira exploração das riquezas do Brasil é do pau-brasil, utilizando mão de obra indígena, no regime de escambo, e era uma exploração predatória, ou seja, simplesmente encontrava-se a madeira, a árvore na mata, derrubava-se, levava-se então para a Europa. Tanto é que o pau-brasil quase foi levado à extinção. Hoje em dia, tenta-se preservar alguns exemplares espalhados por aí, apenas para título de... porque é o símbolo do nosso país, né? Porque, assim, de onde vem a palavra Brasil? Por que eles começaram, então... Por que de um nome católico virou Brasil? Né? Por que mudou de nome? Que era muito raro isso acontecer. Isso aconteceu porque, como os portugueses e mais tarde também os colonos que começavam a nascer aqui no Brasil começaram a transportar o pau-brasil para a Europa, os outros comerciantes de outros países começavam a chamar essas pessoas que nasciam aqui de brasileiros, porque trabalhavam com pau-brasil. Ah, lá vem os brasileiros trazendo mais pau-brasil, ou simplesmente nem chamavam de pau-brasil, chamavam simplesmente de Brasil, né? E aí foi se associando a madeira ao local de onde ela vinha. Por mais que tivesse pau-brasil em outros territórios na Ásia, mas vinha principalmente daqui. Então, durante 30 anos, foi a única e principal atividade exploratória do Brasil. Depois, então, os portugueses pensam como a gente transforma então o Brasil em algo rentável. Aí surge a necessidade de implantar algo que fixe colonos, chame colonos lá da Europa para fixar-se no Brasil. E aí, então, eles vão escolher uma atividade agrícola, uma atividade econômica para iniciar o povoamento do Brasil. E essa atividade será a indústria açucareira. A gente pode chamar de indústria açucareira por quê? Porque não basta apenas plantar a cana, você tem que transformar a cana em açúcar. E é um longo e demorado processo que exige técnica, conhecimento, tecnologia e todo um aparato, né? Todo um complexo que a gente chama de engenho, mas que não é apenas a máquina que esbagaça a cana, é todo um longo processo. Requeria muito investimento inicial e não tinha mão de obra suficiente em Portugal. E a própria coroa portuguesa, apesar de muito dinheiro que havia arrecadado com o comércio oriental, ainda assim, o comércio oriental, para manter todo aquele império comercial, era muito dispendioso. Então, a população portuguesa, que já era pequena, antes das grandes navegações não chegava nem a 1 milhão de pessoas, foi decaindo devido às grandes navegações. Então, como colonizar um território tão grande, sem dinheiro e sem população? E então os portugueses decidiram implementar aqui a cana de açúcar. A cana é originária, não sei se vocês sabem, do Oriente, né? Da Índia Oriental. Os chineses, os indianos já conhecem o açúcar há milhares de anos, né? Como tudo lá é assim, né? Tudo é milhares de anos. Só que na sua infinita sabedoria oriental, eles não utilizam o açúcar como a gente utiliza. O açúcar era visto como uma espécie de remédio. O açúcar, então, foi levado para o Ocidente, primeiramente pelos árabes. Quando os árabes invadiram o sul da Itália, onde é hoje a Sicília, que é um lugar quente, mais úmido, eles começaram, então, a implementar
plantações de açúcar. Então, o açúcar sempre foi um produto muito desejado na Europa, porque imagina como era adoçar a vida sem açúcar, né? Você tinha que adoçar tudo com mel. Alguém aqui já tentou adoçar chá, café, leite com açúcar, com mel? É terrível. Você despeja mel. Um dia você for tomar chá, coloque mel. Você vai despejar mel, vai mexer, 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 vai beber e vai continuar amargo. Não vai misturar. Nada como açúcar. Né? Se você tem alguma mania assim, não, agora eu vou emagrecer, eu quero uma vida mais saudável, vamos fazer tudo com mel. Não caia nessa. Não vai dar certo. Você vai tomar o seu café amargo, no máximo você vai ficar lambendo o fundo da caneca para ver se adoça um pouco mais a sua vida. Né? Então, o açúcar era a coisa mais valiosa. O açúcar, para vocês terem uma ideia, na Idade Média, o açúcar era algo assim, tipo, vendido a peso de ouro, literalmente. Então, quando uma princesa se casava, muitas das vezes o rei cobrava açúcar como dote da princesa, sabe? Então, assim, o açúcar era para poucas pessoas, muito poucas pessoas. Apenas os ricos e poderosos consumiam açúcar, que era extremamente caro, raro. Os portugueses, então, pegam essas mudas lá da Índia e pensam, onde a gente pode, então, plantar cana-de-açúcar? Primeiramente, eles tentam e conseguem nas ilhas do Atlântico, né? Ilha da Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Lá eles tentam implementar, são ilhas pequenas, eles pensam, pô, se a gente conseguiu plantar açúcar, né? Cana-de-açúcar aqui e produzir açúcar, imagine no Brasil, que é grande pra caramba. E o solo é bom. Eles falam assim, pô, o solo é bom, cara. Né? É só a gente adaptar, né? A gente, com um certo tempo, o clima parece, o solo se parece. O solo da Ilha da Madeira, como é uma ilha vulcânica, é um solo muito fértil. Eles pensaram, então o Brasil deve também ser muito fértil. O clima parece, né? O clima quente, úmido, igual da Índia. Então eles pensaram, vai dar tudo certo. Então, só que quem vai puxar essa produção, essa indústria, que era muito cara? Eles pensaram, bom, o rei não dá. A coroa portuguesa não tem dinheiro para isso. Então, a saída seria qual? Colocar a iniciativa privada. Aí começam as chamadas de capitanias hereditárias. Né? Eles vão pegar o litoral do Brasil, dividir em vários lotes horizontais, várias faixas horizontais, de quilômetros de tamanho, quilômetros de extensão, e vai vender cada lote para um particular. E aí o cara ganha uma carta, um documento, podendo explorar com vários direitos, várias obrigações, mas só que o Brasil era longe demais, muitos não estavam interessados, né? Muitos compraram as cartas, mas nem chegaram a vir para cá, era muito longe de Portugal e muito caro, né? Na semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as capitanias hereditárias. Tá? Eu gostaria que vocês fizessem as atividades da apostila. Para quem chegou agora, apostila 3, capítulo 20. Tá? Façam as atividades, leiam. Tá bom, gente? Eu vou tirar uma fotinha aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, meninos. Eu não sei se eu vou botar uma lista de atividade, porque eu estou com preguiça. Tá? E eu gravo isso.